Boa tarde, nós estamos em mais um capítulo da série Turismo Rural Tendências, Encontros Memoráveis. Hoje, esses encontros memoráveis reúnem pontes, criam pontes entre as pessoas, entre os temas, entre os universos. Quem vai estar aqui com a gente hoje é o Luciano Souza. O Luciano ele nasceu e vive em Brasília, é pedagogo com especialização em educação ambiental, governança e sustentabilidade. Nos últimos 15 anos, trabalhou no Programa Federal das RPPNs, IBAMA e ICMBio, onde acumulou grande experiência e conhecimento sobre o tema. Atualmente é consultor ambiental, autor de diversos artigos e publicações sobre conservação e terra privada. Está hoje aqui com o Luciano. Primeiro, obrigada pela sua presença no Encontro Memorável. É fazer com que um público que se abriu há 30 anos atrás para o turismo, hoje tenha uma outra opção de ir além e pensar na sua propriedade como um território, que nesse território também cabem unidades de conservação, reservas, que essas como fazer isto, como pensar sobre isso, como entender reservas como um agregador de valor dentro do território. É por isso que nós estamos fazendo essa série de encontros memoráveis, que fala de legislação pura, da história, do arcabouço teórico das RPPNs. O nosso primeiro painel foi com a doutora Sônia Widman, e agora o nosso segundo painel é com o Luciano, que traz para nós essa quebra mais uma barreira, ou seja, isto não é impossível de se fazer e como se fazer. Luciano, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que os encontros memoráveis têm essa oportunidade de te conhecer, né? Apresentar ao público do turismo rural, e a palavra está com você. Obrigado, Andréia. Também eu gostaria de agradecer esse convite, de estar aqui participando, né, desse evento. Agradecer você também e falar que, apesar de pouco tempo, né, que a gente se conhece, eu acho que nesses últimos meses eu tive a oportunidade de conhecer você, parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo nessa área, que é muito importante. Também gostaria de falar que as RPPNs, elas estão realmente muito ligadas à questão do ecoturismo, né? Porque nós já tivemos aí vários casos de RPPNs que os proprietários tornaram suas propriedades autossustentáveis, desenvolvendo algum tipo de atividade ligada ao turismo. Então, eu gostaria de falar isso, que o turismo realmente está totalmente ligado com as RPPNs, e também falar um pouquinho sobre algumas questões que muitos proprietários acham que a RPPN ela é uma área de proteção totalmente impedida de se fazer alguma atividade. Então, acho que esse momento, esse encontro aqui nosso vai ser para realmente esclarecer e mostrar também que as RPPNs ela veio realmente para agregar um valor a uma propriedade, onde o proprietário vai poder proteger e, além disso, vai poder desenvolver atividades dentro da sua propriedade e, quem sabe, né, dependendo do que ele realmente for desenvolver, ele vai estar trazendo aí uma autossustentabilidade para a sua propriedade. Olá, eu acho importante isso, eu acho que essa lógica traz para nós do universo, nós estamos construindo pontes, né? O meu universo, que é um universo do rural, que há 30 anos atrás traz turismo dentro de um território, né? A lógica de uma propriedade rural pequena, média, grande, traz o turismo como uma pluriatividade, e aí, ao contrário do que as pessoas pensam, não veio da área inicial do turismo, veio da economia, da pluriatividade, Graziano da Silva,
E depois, é por isso que muitos do turismo rural são, como eu, oriundos da ruralidade, né? Porque turismo e é rural, nós temos dois universos. Mas o que nos cria pontes entre nós dois é o fato de muitas das unidades de conservação RPPNs, 99%, serem dentro de um universo rural, da propriedade rural. E o que nos une mais ainda é entender uma propriedade como um grande território. E nesse território tem a sua área de plantio, se quiser, tem a sua área de infraestrutura, tem a sua área de hospedagem, se tiver um turismo rural de hospedagem, tem a sua área de visitação no campo e também tem a sua área de proteção legal dentro da legislação, mas também pode ter a sua área de uma reserva que traga esse novo momento para, então, enxergar uma propriedade rural que seja de 2 hectares, que seja, não importa, né, de 1 hectare, né, que é um território tão amplo, é uma forma tão ampla. E o que aconteceu nesses últimos anos, na verdade, eu acho que nunca, não foi que aconteceu, o que não deixou de acontecer foi que os nossos universos não conversaram, e o meu universo, quando eu falo meu, eu estou falando desse pessoal do turismo rural, desse pessoal do mundo rural, tem, tem dúvidas, né? Nós não sabemos efetivamente o que como fazer, o que a gente já teve um pouco dessa noção da legislação, do arcabouço teórico. Mas como fazer isso? Então, se eu tenho hoje uma propriedade rural aberta ao turismo, uma propriedade rural produtiva, uma média, uma pequena propriedade, ou até uma grande, e que eu estou apostando, e aí vem os encontros memoráveis na tendência, que uma RPPN pode e deve ser um elemento no território de responsabilidade ambiental dessa propriedade, mas também um elemento de como você faria. Então, assim, minha pergunta é: e aí? Ok, esses encontros memoráveis chegaram e acho que eu vou pensar sobre isso. Eu acho que eu vou pensar. O que você faria? Qual é o caminho? Conta um pouco para a gente, trilha um pouco esse. Depois eu faço umas perguntas específicas, mas é só para a gente entender como é que eu faria. Imagina se eu quero. Eu acho que a minha pergunta é para todos que estão nos escutando, mas efetivamente eu não sou alguém que saiba criar uma RPPN. Então, Luciano, eu tenho uma terra lá em São Roque, porque eu sou Andréa Roque, porque minha família é de São Roque mesmo e nós temos propriedade lá. Eu posso pensar em fazer uma RPPN. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Qual que é o caminho das pedras? Entendi. E essa pergunta é muito comum, viu, André? Não são poucas pessoas que perguntam, não. Mas antes de responder, assim, como é que você cria uma RPPN, como é que faz realmente, como é que vai esse caminho das pedras, como você colocou, é importante eu colocar algumas questões aqui que os proprietários realmente têm muita dúvida, que principalmente está relacionada à questão do tamanho da propriedade, né? Muitos perguntam, qual o tamanho mínimo e máximo que eu posso criar uma RPPN? Bem, as RPPNs não têm nenhum tamanho mínimo nem máximo para você criar, tá? Nós temos aí hoje RPPNs no Brasil de 0,7 a 80 mil hectares. Então, o proprietário é que vai realmente definir qual o tamanho da sua RPPN de acordo, logicamente, com a sua necessidade, de acordo com o que ele imagina, né, fazer dentro da sua propriedade, como você bem colocou aí, a questão também do espaço territorial. Então, se ele sabe que determinada área ele pode estar preservando, pode estar utilizando alguns recursos, ele também pode definir uma outra parte também para poder estar desenvolvendo alguma atividade na parte agrícola, como também alguma parte de infraestrutura, para ele desenvolver todo um trabalho voltado ali para as RPPNs, né? Bem, a segunda questão, o pessoal pergunta bastante, é se pode criar a RPP na área total ou uma parte do imóvel. Bem, ele pode criar na área total do imóvel ou na uma parte da RPPN. E mais uma vez eu coloco, né, aquela questão do espaço territorial.
É muito importante que o proprietário, eu até aconselho isso daí, não crie uma RPP na área total do imóvel, porque ele tem uma questão de restrição de uso. Então, se ele cria na parte total do imóvel, amanhã ou depois, ele pode querer utilizar essa propriedade ou essa parte para desenvolver alguma atividade na parte agrícola. Isso daí não é permitido dentro de uma RPPN. Então, que deixa aí fora ali uns 20 ou 30% da sua propriedade fora, e aí o restante ele cria como uma RPPN. E aí é uma pergunta que realmente vem bastante. O que eu posso desenvolver dentro de uma RPPN? Tá? Bem, a legislação fala que você pode estar desenvolvendo dentro de uma RPPN atividades voltadas para o ecoturismo, educação ambiental e a pesquisa científica. Então, dentro desse universo aí, essas atividades é permitidas dentro de uma RPPN, mas desde que esteja prevista dentro de um plano de manejo. E um plano de manejo nada mais do que é um documento onde você vai fazer um planejamento da sua área. Vai ter lá o zoneamento, os programas de manejo que você vai executar. Então, é um planejamento de como você vai desenvolver essas atividades dentro da RPPN. Então, essas atividades realmente são aí muito importantes, aí você está sabendo exatamente o que você pode desenvolver, até para que você possa entender um pouquinho mais sobre o que é RPPN, aonde vai ser determinada a RPPN dentro da sua propriedade. Bem, agora como é que você faz para você criar uma RPPN? Bem, muita gente fala assim, olha, é muito burocrático criar uma RPPN, é muito complicado, é muito burocrático, demora muito tempo. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que para criar uma RPPN não é burocrático e também não é muito complicado. O que a gente pôde perceber durante essa minha jornada aí, né, trabalhando com as RPPNs dentro do poder público, é que existe muito problema com a questão de regulação fundiária do imóvel. Por exemplo, muitas propriedades não têm um georreferenciamento. E aí, quando vai criar uma RPPN, um dos documentos que é exigido para criar a RPPN é o georreferenciamento, né? É um mapa georreferenciado da propriedade. E muitos proprietários não têm esse georreferenciamento. Então, aí ele já vincula a criação da RPPN com essa pendência. E aí ele vai achando que realmente criar uma RPPN é muito complicado. Mas, tirando essa parte de documentação, o trâmite para criar uma RPPN é simplesmente fácil, porque o proprietário apresenta a documentação ao órgão ambiental. Essa documentação nada mais é do que um requerimento, o documento pessoal dele, que é um RG, o documento que comprova que ele é proprietário daquele imóvel, né? E aí tem que estar acompanhado aí com uma certidão de ônus também, para ver se a área não está hipotecada, se a área não tem nenhuma penhora. E essa questão dos mapas, né? Como eu falei, o mapa tem que estar georreferenciado e do memorial descritivo com a sua RT. Tá? Então, essa é a documentação básica para a criação de uma RPPN. E se for pessoa jurídica, o proprietário tem que apresentar o contrato social da empresa, e se for uma instituição, tem que apresentar o estatuto. Então, essa é a documentação. Tanto com isso daí em mãos, é só ele apresentar no órgão, e o órgão, diante dessa documentação, vai providenciar todos os procedimentos. Quais são esses procedimentos? É uma vistoria na área, para saber se a área realmente tem atributos para ser reconhecida como uma unidade de conservação. Ele vai fazer uma consulta pública, que nessa consulta pública nada mais é do que publicar no Diário Oficial o aviso de criação dessa RPPN, para saber se não tem nenhum impedimento, disponibilizar no site do Instituto, ele vai mandar uma carta para o órgão ambiental, informando sobre a criação dessa RPPN, e também para o órgão municipal, no caso aí a prefeitura, visando aí verificar ou identificar se existe nenhuma pendência com relação à criação naquela área, se não existe nenhuma pendência com relação à criação dessa RPPN. E depois disso daí tudo, passa também com o departamento jurídico também para avaliar essa documentação com mais detalhes, para saber se realmente está dentro das especificações técnicas conforme está na legislação. Feito tudo isso daí, estando tudo ok, o próximo passo é o proprietário averbar um termo de compromisso à margem da escritura pública, reconhecendo aquela área como uma unidade de conservação em caráter perpétuo. Feito isso daí, o próximo passo que o órgão faz é publicar a portaria de criação da RPPN. Então, os passos para a criação de uma RPPN são esses, né? Como eu falei,
é uma vistoria na área, é uma consulta pública aos órgãos e também à sociedade, e a averbação de um termo de compromisso e depois a publicação de uma portaria criando, realmente reconhecendo a criação de uma RPPN. Então, os passos é relativamente simples, a documentação é realmente a documentação básica para a criação da RPPN, e o único problema realmente que eu vejo nisso daí tudo é porque a grande maioria dos imóveis, Andréia, ele tem algum tipo de problema fundiário. E aí eles vinculam muito a criação da RPPN com essa pendência, e na hora que você vai averbar a RPPN, o próprio cartório já fala, olha, o georreferenciamento, um exemplo, tá? O georreferenciamento que você fez, ele está diferente aqui da área que consta na matrícula, e aí precisa ajustar isso daí, precisa fazer uma retificação. Mas tirando isso daí, é relativamente fácil criar um RPPN, os órgãos hoje aí estão se estruturando cada vez mais, e a gente vê aí criação de RPPN sendo criadas em 120 dias, né? Que é o prazo que realmente precisa para o processo andar, precisa de fazer a vistoria na área, então precisa agendar junto com o proprietário. Então, o tempo para se criar a RPPN é relativamente uns 120 dias, como eu falei. E criando a RPPN já vem um segundo passo, né? Que é a questão realmente da implementação da RPPN. Mas, resumidamente, Andréa, é isso daí que faz realmente criar uma RPPN. Luciano, ontem, no primeiro painel, quando a doutora Sônia fez um histórico, eu tenho algumas dúvidas que eu talvez precisasse te perguntar. Né? Eu sei que naquele histórico inicial, você realizou uma pesquisa de conservação em terras privadas nesse cronologia histórica, né? O que te chamou mais atenção e como era o reconhecimento dessas reservas? Como era o entendimento do universo rural brasileiro sobre essas RPPNs? E quem eram, nestes períodos históricos, aqueles que resolveram transformar parte da sua propriedade em reserva particular? Porque hoje quem está nos escutando é um novo grupo, né? Mas nesse histórico, naquele começo, como é que foi? Quem era você que estava lá mesmo, nesse período de construção? Entendi. E é até interessante essa pergunta, né? Porque o pessoal fala assim, poxa, tá certo, você falou aí que é burocrático, só precisa realmente da documentação da propriedade, o georreferenciamento, mas não teria uma forma mais fácil de criar um RPPN, seria menos burocrático para criar RPPN? E aí, esse histórico, né, como você falou aí, dessa questão de como era lá atrás a criação dessas reservas, chega para a gente entender esse momento, que por que a gente pede minimamente essa documentação. Então, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, em 1977, né, quando eu fiz essa pesquisa, eu tentei entender realmente como é que se criava, como é que se reconhecia aquelas reservas naquela época, que ainda não tinha ainda a figura das RPPNs. Então, naquela época, lá atrás, em 1977, né, o antigo IBDF criou a figura dos refúgios particulares de animais nativos. E esses refúgios particulares, eles eram reconhecidos, né, pelo antigo IBDF, principalmente por aqueles proprietários rurais que pretendiam transformar a sua propriedade em uma reserva onde era proibido basicamente a caça. Então, eles procuravam o órgão, apresentavam um requerimento e o órgão declarava aquelas propriedades como um refúgio particular de animais nativos, justamente para tentar dar uma forma de proteção àquelas propriedades. Então, era um ato declaratório, onde o proprietário particular procurava um órgão para receber uma declaração para impedir, basicamente, as pessoas de entrarem dentro da sua propriedade. Isso daí é muito interessante, que começou, né, esse vínculo, né, com o reconhecimento do governo, basicamente nessa época, né, através desses refúgios particulares. E aí é interessante que, ao passar do tempo, né, houve uma grande discussão e que o pessoal começou a analisar essa questão dos refúgios e até pela grande procura também. Porque uma dessas pesquisas que eu fiz foi tentar identificar quantos refúgios existiam, né, quantos refúgios foram criados. Eu não consegui chegar no número, né, porque
eram muitas portarias, eram muitas listas, e aí você precisava fazer várias comparações, eu não cheguei no número. Mas o que eu pude perceber é que foram centenas de refúgios criados naquela época. E eu acho que por causa disso daí, houve uma grande manifestação naquela época, em que, em 1988, o próprio IBDF chegou na conclusão seguinte, que vamos criar uma nova categoria, uma nova forma de proteção, mas não vamos proteger só a questão da fauna, mas vamos também ver a questão da flora. E aí foram criados, né, foi publicada uma portaria, a portaria 217, que criou os refúgios particulares de fauna e fauna. Né? Na verdade, as reservas particulares de fauna e flora. Essas reservas particulares de fauna e flora visavam criar, atender aqueles proprietários rurais que tentavam proteger a sua propriedade não só da fauna, mas também da flora também. Principalmente impedir o desmatamento que estava acontecendo dentro das suas propriedades. Ou seja, terceiros entravam para desmatar, para retirar madeira dentro das suas propriedades e deixava aquele clima ambiental dentro, e eles estavam procurando, através de uma declaração do governo federal, que aquelas propriedades eram protegidas, né? Para tentar, inclusive, afastar essas pessoas de invadir as suas propriedades. Então, um dos principais motivos aí da criação dessas reservas particulares de fauna e flora foi realmente não só proteger a fauna, mas também proteger a flora. E aí, o que acontece? Diante disso daí, o próprio governo federal começou, apesar de ser uma declaração do proprietário, ele passou a fazer vistoria nessas áreas, né? Inclusive para verificar a questão dos atributos. Se eu criar, a ideia deles era o seguinte, se eu criar uma reserva particular de fauna e flora dentro dessa propriedade rural, eu preciso saber minimamente se lá tem atributos para isso. Então, ele começou a fazer as vistorias técnicas nessas áreas. Então, além de fazer as vistorias, o que acontece? O governo também começou a exigir que o proprietário apresentasse uma planta da área do imóvel e aonde é que era a RPPN, porque assim eles poderiam saber exatamente a localização daquelas áreas e fazer vistorias de acompanhamento também. Você vê que houve um avanço grande, né, com relação a isso daí. O governo começou a ver com outros olhos essa questão dessas reservas ambientais criadas por particulares, né? E, claro, né, que passou a ter isso daí, mas também o proprietário também começou a ter algumas responsabilidades. Então, o proprietário tinha que, uma das responsabilidades estava prevista nessas portarias, fiscalizar a área, ele tinha que divulgar a reserva na comunidade local e também com as autoridades ali em torno, né, da propriedade dele, como a polícia, como o corpo de bombeiro, no caso de incêndio, se houvesse, colocar placas em torno da área desses refúgios, dessas reservas particulares, avisando que lá era uma área protegida pelo governo federal. Então, isso daí deu uma certa valorizada para quem realmente protegia. E aí também o governo passou a ter um controle melhor sobre isso daí. E aí foi passando o tempo que em 1990, né, que saiu o primeiro decreto de criação das RPPNs, que foi o decreto 98.914. Esse decreto, com a experiência que já teve dessas outras reservas, é que criou a figura de fato das RPPNs. E aí muita coisa aconteceu. Houve uma mudança muito grande na forma de preservação por proprietários particulares após esse decreto. Uma dessas grandes mudanças que eu pude perceber, que eu pude avaliar, foi o seguinte, que antigamente essas reservas eram declaradas. Então, o proprietário averbava um termo de compromisso e depois que era publicada a portaria reconhecendo essas reservas, ele tinha a obrigação ou não, era facultado a ele a dar o caráter perpétuo. A partir do momento em que se criou as RPPNs em 1990, toda pessoa que queria criar uma RPPN, automaticamente ela já estava reconhecendo, após ela averbar o termo de compromisso, que aquela área ela é criada em caráter perpétuo.
Então, era uma coisa declarada que ficava facultado ao proprietário, passou a ser criada como caráter perpétuo. Eu acho que uma das características principais da RPPN é esse caráter perpetuidade. E isso daí é que fez com que as RPPNs hoje tornassem uma unidade de conservação, porque elas ficou muito mais sólidas, essa questão. E aí aconteceram várias coisas no decorrer de 1990 até hoje, né? Uma dessas questões também que eu gostaria de colocar aqui muito também é que é o seguinte, que só em 1996, com a publicação do decreto 1922, que foi, a gente fala assim, que foi um aprimoramento do decreto de 1990, é que surgiu aí a questão dos benefícios para quem realmente pretende preservar. Então, nesse decreto de 1996, foi colocado lá 3 benefícios para os proprietários. O primeiro está relacionado muito com a questão da isenção do ITR. O segundo, que o proprietário, se tivesse algum projeto ambiental na área, ele podia estar apresentando ao Fundo Nacional do Meio Ambiente para receber um recurso aí a fundo perdido, no qual ele poderia ganhar esse benefício. E o terceiro está relacionado muito com a questão do proprietário que, se tivesse dentro da sua propriedade uma RPPN, ele teria prioridade na concessão de créditos rurais. Então, naquela época, já foram previstos esses 3 benefícios aí para tentar incentivar a criação de novas RPPNs, tá? E também uma outra questão também que foi colocada nesse decreto, que era interessante colocar, que isso daí também mudou bastante, inclusive fez com que as RPPNs fossem reconhecidas assim, dobrasse o número de RPPNs, é que passou a permitir, não vou dizer permitir, mas deixou mais claro, né, que os estados e municípios que tivessem uma legislação específica também criassem e reconhecessem as RPPNs. Então, aí passou o seguinte, não só o governo federal começou a criar a RPPN, mas os estados e municípios também começaram a criar RPPNs. E aí, a partir desse momento, a gente pôde perceber que tivemos aí milhares de RPPNs sendo criadas em todo o Brasil, tá? Milhares não, desculpa, centenas de RPPNs, que hoje a gente tem no Brasil reconhecida mais de 1.600 RPPNs aí. Bem, passado esse tempo aí, em 2000, com a publicação da lei do SNUC, que as RPPNs deixaram de ser consideradas para ser, de fato, uma unidade de conservação. Isso daí fez com que as RPPNs ganhassem, vamos dizer assim, um outro patamar, fosse vista com outros olhos. Ela passou a ser uma unidade de conservação e por isso que hoje os órgãos públicos exigem esses documentos que eu tinha falado para vocês e também fazem esses procedimentos para tentar se adaptar à legislação hoje que rege a lei do SNUC, que é a lei 9.985. Então, a questão da consulta pública, outro detalhe também, hoje é exigido que o proprietário apresente o plano de manejo, porque a lei fala que toda unidade de conservação, após 5 anos, né, de ser criada, tem que ter um plano de manejo. Então, as RPPNs se adaptaram à lei do SNUC, né? Então, por isso que é exigido tanto essa questão da documentação, como essa questão também do plano de manejo. Mas também fez com que as RPPNs ganhassem uma outra, fosse vista com outros olhos, na verdade, né? Você vê aí que a gente passou de um refúgio que era criado realmente só para proteger a questão da proibição da caça, para se tornar hoje uma unidade de conservação. Então, hoje tem muitos proprietários que trabalham principalmente com a questão de turismo, que vê as RPPNs como uma grande opção, um grande negócio, né? É até aquela história que a gente estou trabalhando no projeto aí que chama Conservação como Negócio. Eles estão vendo um grande negócio criar uma RPPN, porque eles desenvolvem a questão do ecoturismo dentro das suas propriedades e utilizam a RPPN, já que é permitido essas atividades, para desenvolver as atividades e utilizam lá principalmente também como uma questão de um marketing ambiental. Então, eles agregam as RPPNs como uma forma de estar, como uma alternativa de estar protegendo a sua propriedade e também desenvolvendo atividades dentro da sua RPPN. Então, se a gente pegar todo o histórico, assim, a gente consegue entender um pouquinho por que hoje a gente pede esses documentos,
por que tem esses procedimentos, por que a legislação também permite que a gente desenvolva algumas atividades. Eu acho que a doutora Sônia Wittmann, não vou entrar muito em questão aqui da legislação, mas que no outro painel, a doutora Sônia Wittmann deve ter explicado bem o porquê que, inclusive, as RPPNs hoje são consideradas como de proteção integral, mas está dentro do grupo de uso sustentável. Tá? Então, eu acho que realmente as RPPNs, com esse histórico, e eu acredito que hoje a gente está pensando nesse formato, mas que com a evolução que está tendo, principalmente na questão da legislação, e com o surgimento também de alternativas, né, que está sendo colocado dentro das RPPNs, que quando a gente fala em questão do ecoturismo, as pessoas pensam muito assim, elas estão muito fechadas ainda, e achar que a pessoa vai lá, visita uma cachoeira, vai no restaurante ali que a propriedade disponibiliza e vai embora. Então, está se pensando um pouco ainda fechado ainda. Mas a criação da RPPN, eu sempre falo que é um leque de opções. Quando se cria uma RPPN, o proprietário tem um leque de opções e que, dependendo do perfil dele e dependendo da orientação que ele tiver, ele vai poder desenvolver uma série de coisas, né? Vocês vão ter a oportunidade de assistir um painel com Flávio Gitos, que ele fala que dentro de uma RPPN existem mais de 40 oportunidades de atividades que você pode estar desenvolvendo. E essas atividades agregadas com o trabalho de turismo rural que o proprietário desenvolve dentro da propriedade, ele consegue realmente fazer com que aquela visão que os proprietários têm de que RPPN é uma restrição de uso e que só quem cria são pessoas que querem preservar. Né? Se a gente vê com outros olhos, a gente consegue identificar que RPPN é uma área tem sua restrição de uso, mas quem está criando a RPPN, além de preservar, pode obter algum lucro, vamos dizer assim, também preservando. Então, é muito realmente, tem muita coisa para a gente estar falando sobre as RPPNs, mas o que eu gostaria de falar para vocês é que existe realmente um mercado muito grande sobre essa questão de RPPN, sobre a questão de criação, de que se está sendo desenvolvido. Lá no comecinho eu falei que tem vários proprietários que desenvolvem várias atividades relacionadas com a questão do turismo rural, que são até cases de sucesso. E é verdade, hoje a gente tem aí vários proprietários que criaram suas RPPs e estão desenvolvendo assim, atividades enormes dentro da sua propriedade. São autossustentáveis e hoje a gente utiliza até esses exemplos para dar para os proprietários, principalmente aqueles que querem criar uma RPPN, que sim, é possível você ter sustentabilidade também preservando, também conservando. Muito bem. Bom, uma coisa interessante que a gente estava conversando antes é que eu realmente acredito numa tendência deste empreendedor. O nosso público é turismo rural. Então, quem está ali escutando é o pessoal de turismo rural, claro, tem pessoas que estão aqui por estarem analisando o futuro, como é que vai ser. Porém, o grande público do canal Brasil Rural é turismo rural. Isso, e para mim, a tendência é que estas pessoas são pessoas que tiveram amplitude de ideias, de inovação e abriram para o turismo, como a gente estava falando. São as mesmas pessoas que certamente vão poder, talvez, na nossa conversa, nesse painel Tendências, serem os novos RPPnistas desse Brasil. Serem pessoas que percebam que a sua propriedade tem características ambientais, tem características sociais, ou seja, é uma pessoa, porque tem muito a ver, sempre me perguntam no turismo rural, Luciano, eu tenho uma cachoeira linda na minha propriedade. E eu falo, gente, cachoeira linda, eu conheço em todo mundo, eu brinco que eu sou um pouco advogado do diabo, a diferença da cachoeira é quem é o proprietário da cachoeira, quem é a proprietária, qual a disponibilidade. E eu acho que da RPPN também. Frente a isso, eu acredito que nós estamos juntos papeando
e trazendo uma nova tendência de novos RPPnistas, jovens, não na sua idade, mas jovens na sua concepção de pensar uma propriedade inovadora, inteligente, estratégica, agregadora de valor, mas também ser preservacionista, pensar o quanto isso pode fazer diferença para os nossos filhos, para os nossos netos, e tem esse lado também. É por isso que eu queria te agradecer muito, acredito muito nessa nossa conversa, acho que é tendência, acho que aqui nós estamos unindo forças para trazer uma nova tendência para esse Brasil rural que precisa cada vez mais ser estratégico, inteligente, diferenciado. E pronto. Meu agradecimento é grande. Sinta-se à vontade para falar suas falas finais, finalizar a nossa conversa. Certo. Tá, eu queria só fazer um comentário em cima do comentário que você fez, que é muito interessante isso daí. Basicamente, nosso, pelo menos é que eu pude perceber, né, trabalhando diretamente com os proprietários, é que muitos são conservacionistas, são preservacionistas, já fazem isso dentro das suas propriedades e depois eles querem desenvolver algum tipo de atividade, principalmente ligada ao turismo. E o que você está me falando aí é um público que a gente precisa realmente estar atrás, a gente precisa realmente mostrar as RPPNs, que é aquele público que já desenvolve atividade e que a gente vai mostrar para eles o que é uma RPPN para eles criarem uma RPPN, entendeu? É o contrário disso daí. E é muito interessante, porque a partir do momento em que essas pessoas, né, esses proprietários que já desenvolvem essas atividades, criam uma RPPN, é muito mais fácil, depois da gente chegar para esses proprietários que querem desenvolver uma atividade, falar o seguinte, olha, esses imóveis rurais aqui, eles desenvolvem essa atividade de turismo e já criaram uma RPPN. São cases de sucesso, né? E olha só a atividade que eles fazem aqui. Você também pode fazer. Porque como existem, né? A gente até conversava sobre isso daí, o perfil do proprietário, tem diversos perfis de proprietário, né? Então, tem proprietário que enxerga uma cachoeira como um banho, né? Que o turista vai lá, toma um banho. Tem outros que enxergam uma série de possibilidades que ele pode estar desenvolvendo com a cachoeira dentro da propriedade dele. Então, se a gente conseguir fazer com que esse público que você basicamente trabalha, né, que são realmente com os proprietários, e já desenvolve atividades, e mostrar para ele o potencial de ter uma RPPN, e que essa RPPN não vai tirar restrição de uso, não vai impedir as atividades que ele desenvolvem dentro da propriedade dele, eu acho que a gente vai realmente fazer com que apareça diversas pessoas interessadas a criar. É o outro público que a gente precisa atingir, entendeu? Eu sempre falo que a gente está dentro ali, a gente fala para a gente mesmo, a gente precisa falar para fora, né? Fora da caixinha, o público que realmente são os ruralistas, né? São que realmente quem produz, mas que tem uma parte da sua propriedade lá, sendo preservada. Por que a gente também não aproveita e cria uma RPPN ali? Que vai ser um caráter perpétuo, vocês vão poder utilizar depois para desenvolver alguma atividade. E se a gente parar para analisar, André, as RPPNs têm uma função muito importante, porque tem o poder público que cria unidade de conservação pública, mas a grande maioria das propriedades, a maioria do território nacional está na mão de proprietários particulares, né? Proprietários rurais. E se esse número de proprietários rurais criarem uma RPPN, a gente vai estar ampliando o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a custo praticamente zero do governo federal. Então, ela tem uma função muito grande, ela exerce uma função muito grande, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite de poder estar falando sobre as RPPN, poder estar falando para um público, né, que é fora daquele público que a gente costuma estar falando, e falar para eles também que, caso vocês desejem criar uma RPPN, eu posso falar para vocês, não é burocrático, é simples de criar uma RPPN, é claro que tem detalhes, que tem algumas coisas que, se a propriedade tiver algum empecilho, tiver algum problema documental, isso tem que ser ajustado primeiro, mas que não é muito complicado, é possível e não restringe o uso da propriedade
com relação às atividades que vocês estão desenvolvendo. E também me coloco à disposição para esses proprietários, caso queiram tirar alguma dúvida, queiram saber um pouquinho mais sobre a RPPN, eu vou estar à disposição. Eu vou deixar depois meus contatos aí com o André, que ela pode estar botando na descrição desse vídeo, e vocês podem estar entrando em contato. Mais uma vez, eu gostaria também, né, de agradecer e de parabenizar pelo trabalho que você faz, por estar levando as RPPs além daquele espaço que nós costumamos falar, né? Para um patamar acima. É interessante que os RPPnistas, que vocês me receberam, né, nessa minha fase de pesquisadora, vocês me receberam no universo de vocês, me receberam. Foi um ano de conquista, foi um ano de coleta de informações e nesse ano que eu vivi no universo de vocês, eu comecei a pensar, poxa, por que eles não vivem no meu? Por que a gente não consegue, né? E eu acho que nós estamos numa ponte. Eu só vou pedir para você falar o seu e-mail, por favor, me manda, coloque Tá, seu e-mail. tá. O meu e-mail é bem simples, é jsluciano@gmail.com. Perfeito. Tá? Também a gente coloca os dados à disposição. Luciano, olha, eu acho que nós hoje acabamos o ano de 2020, um ano tão difícil para todos nós, na expectativa de termos construído uma ponte que uniu pessoas tão diferentes, né? Em prol de um 2021 novo, renovado, melhor. Não vejo a hora de poder efetivamente passar tudo isso e a gente ter esse bate-papo ao vivo numa propriedade de turismo rural que se abra para as RPPNs. Tá bom? Tá, ok. Obrigado mais uma vez. Falo que eu me ponho à disposição de vocês. Aproveitem, eu acho que é um bom caminho para começar um novo 2021 nessas propriedades rurais brasileiras, das pequenas às grandes, das comunidades aos produtores de café, de soja. É um mundo rural que tem sempre as duas facetas e que a gente peça o melhor delas, né? Muito obrigada, um bom ano, boas festas. Obrigado.